Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida, Deus derrame bênçãos sobre você. O Evangelho de hoje ele está em Marcos 7, de 14 a 23, que Jesus diz assim, Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, a imoralidade, os roubos, os assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Então Jesus hoje, nesse evangelho, ele vem nos falar que não é o que entra, e sim o que sai do nosso coração, que são obras da carne. São tudo isso aí que Jesus falou, que fala, na Bíblia, São Paulo também cita, Irmãos, então nós hoje gostaríamos de falar sobre uma dessas que foram ditas, foi a fofoca. O Papa Francisco, ele diz, que o fofoqueiro, ele é um terrorista. E ele conta uma história, que ouviu um amigo cardeal, que uma paróquia havia uma mulher muito fofoqueira. Falava mal de todos e de tudo. E que morava bem próxima da igreja, tão perto que da janela do seu quarto dava para ver o altar. Esta mulher ia na missa todos os dias. Logo depois, nas horas seguintes do dia, ela dedicava-se ainda pela paróquia, falando mal dos outros, Um dia, ela estava enferma e chamou o pároco, e disse: Padre, estou de cama, com uma forte gripe. Por favor, pode trazer a comunhão para mim? O sacerdote respondeu: não se preocupe, com a língua grande que você tem, da janela do seu quarto, chega até o sacrário. Irmãos, irmãs, existem pessoas que são maldosas. Por isso que Jesus hoje no Evangelho não falou o que entra, o que sai. Então o Papa explica, ele menciona essa história porque a fofoca é uma das causas mais feias das comunidades cristãs hoje. Disse ainda: sabe que porque o fofoqueiro faz o mesmo que um terrorista, se aproxima, fala com um, bota a bomba na fofoca, fala com o outro, destrói tudo e vai embora. Eu sempre digo que hoje nas comunidades, nos movimentos, estão tirando as pessoas que têm um pecado exposto. Um exemplo, que também foi citado, é claro que nenhum cobre o outro, mas essas pessoas às vezes são pessoas perigosas, que elas estão sentadas lá dentro da igreja, critica o padre, critica quem está falando, critica o pregador, critica a igreja em si. Então, irmãos e irmãs, São João Damasceno, preferiu morrer do que revelar a confissão. O sacramento da penitência, a confissão, é um dos mais importantes presentes de Jesus para a igreja. Está lá em João 20, de 22 a 23. Então, tão grande é este dom que os sacerdotes, têm a consciência deles, estão dispostos a darem suas vidas para guardar o segredo de confissão. Então eles doam a sua vida. E São João Damasceno, depois de ser ordenado sacerdote, tornou-se confessor de Sofia,
da Bavária, a esposa do tirano Venceslau, que ficou conhecido por ter mandado cozinhar vivo o seu cozinheiro, que não preparou uma das suas refeições. O cara era barra pesada, né? Chegou aos ouvidos do rei que a sua esposa estava, a fofoca, né? A sua esposa era infiel e que a única pessoa que sabia era o seu confessor, que era o padre João. Então, irmãos, irmãs, o rei logo chamou, né, o sacerdote e disse: Padre João, você sabe a terrível dúvida que atormenta, só você pode dissipá-la. A imperatriz se confessa com você. O rei disse para o padre: me bastaria uma palavra. O padre respondeu: Majestade, como é possível que me proponhas tal infâmia? De maneira nenhuma. Então, sabeis que não posso revelar o segredo da confissão, é inviolável. Nunca ninguém tinha se atrevido a contradizer este rei, pois sabiam que ele era cruel, sabia da sua crueldade, como foi dito aqui, como eu disse, ele matou, ele assou o cozinheiro porque fez uma comida que ele não queria. Então, o padre João disse ao rei Venceslau, né? E aí o rei disse: vosso silêncio quer dizer que renuncia à vossa liberdade. Jamais consentirei tal sacrilégio. Manda qualquer outra coisa. Nisto digo o mesmo que São Pedro disse: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Que coisa bonita, né? Está em Atos dos Apóstolos. São Pedro diz, quando foi colocado na parede, ele disse isso aqui, ó: é preciso obedecer a Deus do que os homens. Respondeu corajosamente o padre. E o que aconteceu? Arrastou o confessor, o padre, para a prisão, submetiu às muitas torturas, mas nunca revelou o segredo da confissão. Então, irmãos e irmãs, ele foi jogado num rio e ali ele morreu de afogado. E uma coisa interessante, né? 300 anos depois da sua morte, quando uma comissão de sacerdotes, médicos, especialistas viram o seu corpo, né? Deram-se conta que a língua do santo passou por um estado seco e cinzenta, para um estado incorrupto. Por tudo isso, São João Nabuceno é considerado padroeiro dos confessores e atualmente uma estátua em sua honra pode ser visitada na ponte por onde foi lançado antes da sua morte. Olha só que coisa linda, meu irmão. Na casa de Maria a gente ouve tantas coisas, né? Mas aquilo que nós ouvimos ali, nós falamos só para Jesus Cristo. É sigilo. E hoje o Papa fala que o fofoqueiro é um terrorista. Se você tem esse vício, pare em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.